Então, trazendo a solução para a questão, né, chamada aeroporto, que é da Olimpíada Brasileira de Informática de 2002, ela traz ali no enunciado o seguinte texto, né? Então, a crescente utilização de transporte aéreo preocupa os especialistas que prevêem que o congestionamento em aeroportos poderá se tornar um grande problema no futuro. Os números atuais são alarmantes, onde o relatório oficial, né, os relatórios oficiais mostram que na Europa, em junho de 2001, houve uma média de 7.000 atrasos de voo por dia. Preocupado com a previsão dos seus especialistas em tráfego aéreo, a Associação de Transportes Aéreos Internacionais está começando um estudo para descobrir quais são os aeroportos onde o tráfego aéreo pode vir a ser mais problemático no futuro. Então vejo que esse primeiro parágrafo é simplesmente ali para dar uma ideia, né, uma inclusão do problema com algum caso, alguma correlação física aí com algo que exista. Tá? Com programação, então, aqui não tem muita informação realmente sobre o problema. Tá? Como programador recém-contratado, né, por essa agência, né, por essa associação, melhor dizendo, você foi encarregado de escrever um programa para determinar, a partir de uma listagem de aeroportos e voos, qual aeroporto possui maior probabilidade de congestionamento no futuro. Como medida de probabilidade de congestionamento, será utilizado nesse estudo o número total de voos que chegam ou que partem de cada aeroporto. Tá? Então, aqui está o indicativo, isso daqui é importante. Tá? A saída é baseada, tá? A saída é a indicação do aeroporto, mas o cálculo ali, o que é levado em consideração, é baseado nesta informação aqui. Vamos inicialmente entender o que é entrada, ou preparar o algoritmo para a entrada das informações. Tá? Então a entrada é composta de vários casos de teste, ok? Então havia uma sequência, né, uma lista aqui de valores aqui, sim, de casos de teste. A primeira linha de um conjunto de testes contém dois números inteiros, tá? Então aqui está informando características desses números inteiros, que indicam, respectivamente, o número de voos e o número de aeroportos e o número de voos. Os aeroportos são identificados por números inteiros que vão de 1 até o valor A aqui, que é informado pelo usuário. E as V' seguintes, tá, contêm cada uma das informações de um voo, representadas por um par de números inteiros positivos, x e y, tá, sendo com essas condições aqui, tá, indicando que há um voo do aeroporto X para o aeroporto Y. Tá, e ali vai ter o final da entrada, é indicado aí por quando eu fornecer duas vezes a entrada com o número zero. Né? Quando eu fornecer 0 e 0, significa que parou os meus casos de entradas, que é essa situação aqui. Né? Então, quando aparecer duas vezes 0, significa que não vão mais ser fornecidos valores e acabou, é processado então o algoritmo ali para poder mostrar as respectivas saídas. Então, codificando o começo aqui, era dito então que a primeira linha contém um conjunto de testes, né, que é fornecido inicialmente de dois números inteiros. Então são dois números inteiros, a entrada está aqui. Tá? Esses números indicam respectivamente o número de aeroportos e o número de voos, por isso eu chamei essas variáveis de aeroportos e voos. Tá? E vejo que o inteiro, né, uma variável do tipo inteiro, é o suficiente para representar esses números aqui positivos aqui. Eu até poderia ter utilizado outra variável, por exemplo, o inteiro sem sinal, mas eu estou indo mais pelo básico, tá? Utilizando só uma variável inteira aqui, que é o suficiente. Mas é um número positivo dentro desse limiar aqui, assim, de até o número 100, tá? E até o número 10.000. Então aqui eu faço a leitura desses dois valores inteiros, tá? Que é a primeira entrada aqui do algoritmo. Então logo que eu crio as variáveis, já estou lendo valores para elas. E depois o que eu vou fazer é um conjunto de interações, por isso já preparei aqui um while, tá? Que enquanto os valores fornecidos forem diferentes de zero, tanto o indicativo aqui de aeroportos e o de voos for diferente de zero, eu vou ficar aqui fazendo o meu processamento desses valores. Tá? Mas inicialmente é isso. Tá? Leio a quantidade de aeroportos e voos e fico aqui lendo valores até encontrar dois números zeros. Continuando com a interpretação da entrada, é importante perceber que essa primeira informação aqui que foi lida, ela é referente à quantidade de aeroportos e de voos, tá? Que difere dessas seguintes aqui, que vem. Que daí elas estão indicando realmente de que aeroporto,
qual que é o aeroporto de partida e qual que é o aeroporto de destino. No caso que assim está indo do aeroporto 1 para o aeroporto 3, aqui do aeroporto 2 para o aeroporto 1, aqui do aeroporto 3 para o aeroporto 2. Então, assim, eu tenho a indicação realmente aqui assim dos aeroportos. O que pode ficar um pouco confuso também, porque aqui tem um monte de outras informações, tá? Que parece tudo a mesma coisa, mas na verdade aqui existe uma divisão de dois conjuntos de informação. Vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois iniciais, né? Eles estão dizendo exatamente a quantidade de aeroportos e de voos. Mas vejo que ele diz que são 7 voos. E se eu olhar aqui, eu tenho mais do que 7 voos sendo listados, aparentemente. Então, essa primeira informação é a de voos e aeroportos, né? Então, eu estou dizendo que eu tenho 7 voos. A bem da verdade é que esses voos aqui, esse é o primeiro voo dessa listagem, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, este é o sexto e este é o sétimo. Ficou meio feio ali a numeração, mas tudo bem, dá para entender. Então, isso daqui entra o primeiro conjunto de avaliação. Tá? Vejo que depois eu entro aqui outros dois valores. Esses dois novos valores não são um indicativo de voo do tipo, é do aeroporto 3 para o aeroporto 5. A bem da verdade é que eu estou dizendo que aqui eu vou ter um novo conjunto. Tá? Considerando aqui assim, que são 3 aeroportos e 5 voos. Que daí chega aqui esse novo conjunto de dados, que é o meu aeroporto, minha informação de voo 1, 2, 3, 4 e 5. E daí, quando eu vou ter o novo indicativo, né, de aeroportos e voos, aqui deu 00 só para dizer que parou a entrada de dados. Tá? Então, minha organização dos dados está nesse sentido. Tá? Vejo que existe aqui uma restrição que foi indicada, que é essa daqui, que pode ser um pouco difícil de fazer a interpretação dela, mas basicamente eu estou dizendo que isso daqui, tá, que está na verdade indicando esses conjuntos aqui, por exemplo, tá? Ele diz respeito a esses dois conjuntos aqui de valores. Eu nunca vou ter um x e um y que são iguais, né? X e y é sempre diferente. Tá? Então, nunca vou ter aqui 1 para 1, eu nunca vou ter o mesmo destino e a mesma partida para o mesmo aeroporto de destino. Tá? E esses valores vão estar sempre no intervalo que diz respeito a um número maior do que 1, maior ou igual a 1, até menor ou igual a A, lembrando que o A aqui indica qual é o aeroporto. Tá? Isso porque os aeroportos, assim, se eu digo que tenho 5 aeroportos, como foi feito aqui, a numeração desses meus aeroportos é sempre aeroporto 1, aeroporto 2, aeroporto 3, aeroporto 4 e aeroporto 5. O mesmo acontece aqui, ó. Aqui eu disse que tinha 3 aeroportos, então a minha numeração aqui são números que vão de 1, 2 e 3. São as 3 opções aqui de aeroporto que estariam disponíveis para serem referenciadas. Tá? Então isso diz respeito aí a essa entrada de dados. Então, para poder guardar quais são os aeroportos e quantos voos teve para aquele aeroporto, eu vou criar aqui um vetor, tá? Também de inteiros, porque também estou guardando aeroportos. Eu vou chamar aqui ele de infos, tá? Que são as informações aqui com relação a esse aeroporto. E vou definir, eu tenho que definir ele de algum tamanho, tá? Eu vou definir aqui o tamanho e eu vou criar uma constante. Eu já vou explicar por que essa constante. Define tamanho do tamanho 101. Por que 101? Tá? Porque os valores aqui assim, né, máximos de numeração para aeroporto é igual a 100. Tá? Ele pode ser o valor 100. A princípio pode ser de 0 até 100. Né? Então aqui, se eu fosse considerar aqui que o intervalo fosse, vou pegar aqui um outro intervalo, para poder deixar bem claro essa questão. Nesse intervalo aqui, vamos mudar para 10 para ficar mais simples. Né? Se as numerações possíveis fossem de 0 até 10, tá? Até o número 10, eu vejo que eu tenho 11 valores, que é o valor 0, valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Né? E se eu contar aqui quantos tem, um valor possível, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, para poder guardar esse número máximo aqui, o maior representante aqui possível do aeroporto, tá? Eu precisaria aqui, tá, de um vetor com uma posição a mais, né? Porque se eu botar aqui que o vetor é de tamanho 10, digamos, para representar aqui esse intervalo, né? Se eu definisse tam para 10, eu conseguiria representar aqui no vetor diretamente apenas até o aeroporto 9. Tá?
Então eu faço essa mudança aí para facilitar esse armazenamento. É lógico que eu também podia ter feito, porque depois do indicativo no restante do problema, diz que os aeroportos sempre começam da numeração 1 em diante. Então também poderia sempre fazer aqui assim, fazer o tamanho, né, limitado aqui assim para 10, tá? Pegaria só até esses termos aqui, mas eu sempre poderia fazer mais um na soma. Isso compensaria ali para economizar variáveis se fosse necessário, mas daí eu tenho que fazer uma operação aritmética, eu acho que fica mais difícil de entender. A solução não é para ser tão difícil assim a solução. Alguns poderiam pensar também, eu não posso ter como entrada aqui, como eu digo aqui quais são os aeroportos, ou quantos são os aeroportos, eu não poderia fazer essa definição da variável, em vez daqui, fazer ela aqui, depois que eu faço scanf, né, definindo então aqui sim baseado no tamanho do aeroportos, da quantidade de aeroportos, né, aeroportos. Tá? Esse é um questionamento que poderia ser feito, mas vale dizer que essa informação aqui colocada, né, que são 5 aeroportos, aqui 3 aeroportos, até daria certo para esse caso de entrada, mas se eu começar com 5 aeroportos e depois foi pedido que a quantidade de aeroportos passa a ser 10, né, mas eu já limitei o meu vetor para aquela primeira entrada. Então daria algum tipo de problema, né? Se eu tivesse certeza que começaria com o número maior possível de aeroportos e depois fosse diminuindo as entradas, eu poderia fazer aquela estratégia, tá? Mas eu não tenho essa garantia, então eu preciso realmente considerar ali o pior caso possível, que seria a quantidade máxima de aeroportos ali sendo colocada como entrada. Então, a partir do que, né, que eu sei que eu tenho uma entrada válida, né, eu vou processar aqui assim os aeroportos e voos. Tá? Inicialmente o que eu faço é zerar esse meu vetor de informação, colocando sempre o valor zero lá, para depois eu contabilizar quantos voos chegarem em cada um daqueles aeroportos. Tá? Então, inicialmente eu zero e vejo que isso daqui tem que estar dentro do while realmente, por quê? Porque essa informação da quantidade de voos, ela muda, né? Não é desde o começo, é sempre a mesma coisa. Então, eu tenho esses dois conjuntos. Então, a cada iteração aqui assim de novo conjunto de entradas válido, então, enquanto os valores forem diferentes de zero, eu vou fazer esse processamento de novo, só que eu vou zerar aquele meu vetor de informação, porque aqui ele tinha uma quantidade, mas essa quantidade já é utilizada para a saída posteriormente. Então, aqui eu vou utilizar uma outra quantidade, então, a cada instante eu vou ter que zerar esse meu vetor. Então aqui eu estou com ele zerando e depois eu faço o conjunto de contabilizações. Tá? Então esse trecho aqui assim é onde eu contabilizo as minhas entradas. Para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui, então eu tenho o meu vetor definido com determinado tamanho, tá? Que não necessariamente eu vou utilizar todo ele, né? Mas mesmo assim, mesmo eu não utilizando todo ele, em cada posição desse vetor eu vou jogar ali o valor zero. É aquilo que fazia no trecho anterior. Então, aqui desenho o meu vetor. Inicialmente, tudo que eu faço é jogar aqui zero em cada uma das posições. E depois, esse trecho aqui de código faz o quê? Tá? Enquanto, né, ou pelo menos ele vai de 1, né, de 0 até a quantidade de voos, né, só que para fazer essa iteração aqui, porque a quantidade de voos aqui foi formado 7. Tá? Então, eu tenho 7 voos. Isso significa que eu preciso que essa estrutura de repetição consiga ler informações de 7 voos, e por isso esse for. Tá? De 0 até anterior à quantidade de voos. Então, ele vai interagir aqui quando o i valer 0, quando ele valer 1, quando ele valer 2, 3, 4, 5, 6. Né? Isso quer dizer que isso daqui repetiu 7 vezes nesse caso. Tá? Então, com aquela entrada 7, isso daqui repete 7 vezes. Tá? Para cada uma dessas iterações, para cada uma dessas repetições, eu vou ler dois valores, né, que estão aqui. O 1 e o 3, o 2 e o 1, o 3 e o 2 e assim por diante. E o que eu estou contabilizando aqui? Né? Veja a interação que foi feita aqui. Eu estou incrementando esse meu vetor baseado nessa informação que foi lida do usuário. Então, por exemplo, nessa situação aqui, onde é fornecido o 1 e o 3, significa que eu vou fazer o vetor... deixa eu desenhar aqui o índice dos vetores para ficar mais fácil. Aqui eu tenho o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4 e o índice 5. Tá? Porque eram 5 voos, né? São 5 aeroportos, melhor dizendo. Tá? Então, para cada um desses aeroportos, eu vou pegar, então, se eu li aqui 1 como valor de x, então eu venho aqui no índice 1 e eu vou pegar aqui e vou substituir isso daqui, vou somar 1. Tá? Então, chegou aqui com esse novo valor. Depois,
o outro valor, que é o y, é o 3. Então, aqui eu estou dizendo que também, tá, eu vou incrementar ele mais uma unidade e passa a ser o número 1. Voltou para cá, ele vai repetir, vai passar aqui nessa condição, e eu vou ler aqui assim o 2 e 1. Então, quer dizer que na posição 2 vai ser incrementado esse valor, e ele passa a ser 0 mais 1, 1. E também na posição 1 aqui, que é o que está aqui nessa posição aqui. Deixa eu só completar. Ele também vai ser incrementado, era 1 e passa a ser 2. E vai acontecendo isso, tá, para cada um dos outros casos aqui. Então, aqui entrou o 3 e o 2, né, no aeroporto 3 e o 2. Então, o 3 aqui era 1, o índice 3 vai ser somado, passa a ser 2. E o 2 aqui também vai ser alterado, incrementado esse valor aqui também. Depois, 3 e o 4. E na posição 4, que estava aqui o valor zerado, esse vai ser 1. Depois, 4 e o 5. Então, aqui o 4 vai ser incrementado, e aqui, só para ir mais rápido, 1. Depois, 3 e o 5. Então, aqui vai ser incrementado, e o 5 passa a ser 2. Depois, 1 e o... melhor dizendo, 2 e o 5. Então, aqui passa a ser o número 3, e aqui também passa a ser o número 3. Tá? Deixa eu só apagar agora. No final, tenho essas informações aqui assim sobre quantidade de voos que partem ou que chegam em cada um daqueles aeroportos. Tá? Esse seria o resultado do meu vetor preenchido aqui por este for. Com isso, nós temos a primeira parte, né, do problema, que seria o tratamento das entradas dos dados ali relacionados. Vejo que o problema ele se baseia, né, o que eu tenho que encontrar como então medida de probabilidade de congestionamento, será utilizada a quantidade total de voos que chegam ou que partem daquele aeroporto. Se eu olhar então aqui na minha especificação, eu vejo que o aeroporto que mais tem chegadas e saídas, né, acaba sendo esse aeroporto aqui 3, esse terceiro aeroporto. Tá? Então essa é a minha saída e eu consigo interpretar isso pelo que mostra o problema. O problema aqui, nos casos de teste de exemplo, diz que a saída aqui é para dizer que foi o aeroporto 3 aqui, que é o responsável pela maior quantidade para esse conjunto aqui de entrada. Tá? Então, esse primeiro conjunto de entrada aqui mostra que o terceiro aeroporto é o mais movimentado. Tá? Então, aqui entendendo a saída, né, o que é pedido para mostrar como saída, para cada conjunto de entrada devem ser produzidas 3 linhas. A primeira linha indica o conjunto de teste, no caso que assim, conjunto de teste 1, que é esse daqui. Tá? E eu vou ter depois o conjunto de teste 2, se bem que aqui eu me enganei, acho que é esse daqui, né? O conjunto de teste 1, e aqui o conjunto de teste 2. Então, são dois conjuntos de teste, por isso aqui que ele fez teste 1 e teste 2. A segunda linha deve conter o indicativo do aeroporto que possui maior tráfego aéreo, tá? Que é só dizer qual que é o número desse aeroporto, no caso que assim é o aeroporto 3. A segunda linha, ok. E o terceiro é só uma linha em branco, tá? Que vai ficar aqui como separador de um caso de teste e outro. Tá? Aqui tem uma informação importante, que é caso mais de um aeroporto possua este valor máximo, né? Então, caso tenha repetição de número máximos aqui, de partidas e destinos, eu vou colocar, tá, os aeroportos em ordem crescente de identificação, separados por pelo menos um espaço em branco. Tá? Que é o que aconteceu aqui. Com esse segundo caso de testes aqui, eu vejo que vai ter um empate entre o aeroporto 1 e o aeroporto 2, e por isso meu teste 2 vai dizer que aeroporto 1 e aeroporto 2 são aqueles que têm o maior número. Tá? Então fica aqui separados apenas por um espacinho. Então vimos que no final aqui, com esse preenchimento aqui dos valores, eu tenho que o meu vetor vai ter a quantidade de destinos de chegadas e destinos ali acumulados. E por isso a segunda parte do meu problema envolve basicamente
encontrar qual que é o maior valor, tá, naquele meu vetor. Tá? E para fazer isso, eu tenho aqui assim, um algoritmo básico de buscar o maior valor de um vetor, né, algo bastante básico mesmo, onde eu percorro os meus aeroportos. Eu até defini aqui assim que a minha variável maior começa com 0, porque é o menor valor possível existente naquele vetor. Então aqui eu tenho que quase garantia de que ele vai ser substituído por algum número, tá, maior do que 0. Mas eu poderia colocar um negativo sem problema nenhum. Tá? Mas eu comecei com 0 porque é o menor valor possível aqui existente, então ele vai ser substituído em algum momento. Então aqui eu percorro os aeroportos existentes, tá? Sempre buscando se algum valor dentro do vetor é maior do que aquela minha variável maior, fazendo a substituição. Mas aqui é uma parte básica realmente de encontrar o maior valor dentro de um vetor. Tá? Algo bem tradicional, bem simples. Para poder mostrar a saída, né? Então aqui assim eu tenho uma variável n, que eu vou definir aqui. Tá? Eu vou começar ela com 0, por exemplo, porque ela vai me dar aquele teste 1, teste 2, teste 3 que é pedido na saída. Tá? Ela começa com 0, eu logo no primeiro passo eu incremento ela em uma unidade, então ela vai passar a ser 1, então ele vai mostrar aqui, teste 1. Tá? E na próxima iteração aqui do while, teste 2, teste 3 e assim por diante. E aqui eu estou percorrendo, porque aqui eu guardei na minha variável maior qual que é o número máximo ali, né? O que tem o maior número. Tá? E depois estou percorrendo o meu vetor de novo e estou verificando qual dos meus aeroportos que estão aqui representados nesse vetor possui como número ali, né, que tem aquela quantidade de chegadas e partidas igual a esse meu maior número. Tá? E a cada vez que eu encontro um, eu estou mandando imprimir, tá? Imprimo aquele aeroporto, o identificador daquele aeroporto, com espaço em branco ali, como é pedido na formatação de saída. Tá? Então aqui eu vou colocando cada um deles separados por um espaço. O problema coloca que eu preciso mostrar em ordem crescente de identificação. Mas o meu vetor, no final das contas, do jeito que eu utilizei para representar, cada posição ela é o aeroporto. Né? Então, a posição de índice 1 do vetor é o aeroporto 1, de índice 2 é o aeroporto 2, de índice 3 é o aeroporto 3. Sendo assim, tá? Já está numa ordem, ali, se eu percorrer do começo ao final do vetor, já vai estar em ordem. Então, eu verifico se o índice 1 tem aquele maior valor. É o caso aqui. Eu ignoro o 0, eu posso ignorar o 0 porque nunca vai ter o maior valor, vai estar sempre zerado. Mas então eu pego aqui o aeroporto de índice 1, tem o maior valor? Meu maior valor é o 4. Não. Pego o aeroporto 2 aqui, que é o índice 2, tem o maior valor? Não. Pego o aeroporto 3 aqui, que é o índice 3, tem o maior valor? Sim. Então eu digo como saída que é o 3. Pego esse índice 3 aqui assim para ser mostrado como minha saída. E eu continuaria aqui, pego o índice 4, verifico se tem o maior valor. Não, nesse caso. Pego o índice 5, verifico se tem o meu maior valor. Não, tá? Porque eu posso ter mais de um aeroporto, por isso que eu não posso parar aqui assim, quando eu encontro algum maior valor aqui, algum item do vetor com aquele meu maior valor, eu tenho que ir sempre até o final, porque eu posso ter mais de um. E se eu tiver mais do que um, tá? Eu simplesmente mostro esse outro também aqui logo na sequência. Então é necessário também deixar uma linha em branco, então eu vou fazer lá um print de um /n, tá? Para dar essa espaçada aqui assim entre um item e outro. Bom, eu vou deixar dois /n's aqui, vai ser necessário para esse problema, tá? Por quê? Porque se eu botar só um /n, eu estaria com esse teste aqui escrito grudado com esse outro teste. Eu estaria assim, tá? Se eu coloco aqui um /n simplesmente acontecendo, como já acontece aqui logo depois que eu escrevo aqui o teste 1, o final seria algo nesse sentido aqui, mostrando os /n's aqui. Tá? Então eu não estaria com espaço em branco aqui, realmente, entre o teste 1 e o teste 2. Então eu tenho que colocar aqui mais um /n. Tá? Então nessa representação é para que eu tenha essa linha em branco aqui, que vai acontecer aqui nesse momento. Então por isso que eu tenho um printf aqui de um /n e de um /n. Tá? Para finalizar realmente, eu preciso novamente ler um novo conjunto de dados para o meu problema, para que eu possa dar continuidade, verificando se esses valores novos fornecidos são diferentes de 0, para eu poder dar continuidade aqui, ler novamente aquele conjunto de voos, encontrar os conjuntos aqui como é pedido na saída e dar assim prosseguimento ao restante do meu algoritmo.
Tá? Mas então aqui, ao final, eu preciso ler um novo conjunto de aeroportos e voos, tá? Para refazer esse processo. Tá? Então aqui, uma atenção aqui também nesse ponto.